Sabe aquele sonho que as mamães têm daquele camarim perfeito para as meninas? E aqueles ambientes que a gente vê, a cozinha, as mesinhas, tudo projetado para as crianças? Existe uma empresa que produz esses móveis e hoje eu vou apresentar para vocês a Lu e o Jailson, que trabalham justamente com esse tipo de produto. Bem-vindos ao Minuto Mamãe e Bebê, muito bom recebê-los. Obrigada. Jailson, conta para nós então como que surgiu a empresa. Bom, em primeiro lugar, obrigado pelo convite, né? É um prazer estar aqui. Eu venho de uma quarta geração de marceneiros, né? Eu trabalhei toda a vida com móveis com meu pai, né? Meu avô, meu bisavô, meu avô e meu pai trabalhavam com marcenaria. E eu acompanhei sempre meu pai. Em meados de 2012, depois que eu casei, aí eu quis abrir minha própria empresa. Então, mas eu quis sair um pouco dessa parte de móveis sob medida e tudo. Não fazia muito sentido para mim. Mas eu gostava muito de trabalhar com madeira, móveis. Então, em 2012, eu iniciei meu próprio CNPJ e comprei uma máquina de corte a laser e comecei a trabalhar com artesanato. Eu fazia algumas peças e já começava a engatinhar para essa parte mais infantil. Até que em 2016, a minha esposa saiu do trabalho que ela trabalhou por alguns anos e começou a me ajudar. E a gente foi trabalhando, fazendo coisas voltadas para esse mundo infantil, né, porta-maternidades. Comecei a engatinhar para alguns móveis infantis, até que em 2019 eu criei a marca Eiyugi. Eu estava um dia à noite no trabalho lá, fazendo hora extra, e veio um despertar assim que eu precisava fazer algo diferente, algo novo, algo que fizesse mais sentido para mim, que fosse a nossa identidade, a identidade da nossa família. Então, ali eu já fiz a logomarca ali na hora, né, com o catavento, né, daí eu peguei as iniciais dos meus filhos, que é o Heitor e o Hugo, até por isso que se chama Eiyugi, né, e até hoje nós estamos aí trabalhando e batalhando, fazendo móveis infantil para o Brasil todo. Que bacana. Lu, e me conta o que nós temos hoje na Eiyugi de móveis, quais são os produtos que vocês têm? Então, hoje nossos produtos que nós temos são as mesinhas, cadeirinhas em diversos modelos, penteadeiras, que é sucesso. Que é o sonho das mamães? O sonho de todas as mamães e as meninas, né? As penteadeiras nós temos vários modelos também, conforme as cadeirinhas também. Tem livreiros, tem estante, porta-livros. Também lançamos agora as cozinhas, cozinha completa, cozinha compacta. E no momento são esses os produtos que nós temos e que mais vendem. Que bacana. E todos esses produtos que a Lu falou, por exemplo, quando a gente pensa nas cadeirinhas, elas podem ter diversos formatos, né? Tanto para o público feminino quanto para o público masculino. Queria que depois tu falasse também os modelos que tem disponível, né? E quando a gente pensa no camarim também, né? O camarim, eu já vi ali no Instagram de vocês que tem o tradicionalzinho com as lâmpadas, mas tem em formato de borboleta também. Fala para nós um pouquinho sobre. Bom, os produtos assim são pensados em todos os aspectos para todo o público, né? A gente tem um público mais para meninos, né? Que tem modelo Batman, picolé, a orelha coelho, né? Tem raposa, tem uns produtos mais temáticos como abelha, qual outro modelinho? O Dino, a foguete. Dino, foguete, tem vários modelos, então tem para todos os gostos, assim. A penteadeira, que hoje é o sucesso de vendas lá, que está assim, né, deslanchando bastante, é a Camarim, é o que mais sai a tradicional. A gente já lançou o modelo borboletinha, né, que vai com o modelo borboleta ali no Camarim, e a cadeirinha borboleta, e essa hoje é o nosso produto mais vendido hoje. Que legal. E quando a gente pensa nesses produtos que vocês têm, Lu, é interessante a gente falar que não é só uma penteadeira, tem a essência de vocês por trás de tudo isso, porque é uma família que criou uma empresa justamente com as iniciais dos filhos, porque são realmente pais e querem entregar esse sonho para as famílias, né? Sim, é muito gratificante, assim, saber que a gente pode estar fazendo parte dos momentos, assim, em família, né? Cria memórias, porque as cadeirinhas, as mesinhas, elas criam... É o lugar ali onde as crianças vão fazer tarefa, comer, usar toda a sua criatividade, né? E
gera autonomia nelas. E às vezes os pais, às vezes trabalham fora e tal, às vezes é melhor ter um momento de 15 minutos, mas que seja de qualidade, né, que dando atenção, ajudando, incentivando, do que às vezes um tempo ali, mas não tem nenhum lugar para eles ficarem juntos, né? Então, e assim, os cantinhos kids também, eles não são só para casa, né? Eu vejo assim, é muito importante ter em qualquer lugar, qualquer ambiente, as pessoas têm um cantinho que entretém as crianças, né? Num restaurante, nos consultórios, academias. Então, é muito bom, assim, também poder fazer parte desses momentos que eles têm juntos, né? Que legal, porque hoje a gente vê que todo ambiente precisa de um lugar preparado para as crianças, né? Então, assim, essas cozinhas com uma mesinha e até um porta-livro com livrinhos ali, incentiva e é um cantinho que qualquer pessoa tem num restaurante, num consultório, em qualquer lugar, até dentro de uma farmácia. Sim. Todo o ambiente pode colocar ali. A gente fala muito sobre cafeterias. Gente, hoje uma empresa que não coloca um espacinho kids está perdendo, porque muitos pais deixam de frequentar justamente por não ter um espaço para as crianças, por menor que seja. Com uma mesinha, com 4 cadeirinhas, a cozinha ali, Deus já faz a diversão das crianças. Sim. Até porque, mais que nunca, a gente está tão conectado, né? E a essência, eu acho assim, eu vejo muito que o nosso produto, ele desconecta as crianças desse mundo tecnológico. Porque eu acho que a gente precisa mais da vida real, do tocável, né? E a gente vê assim até pelos nossos filhos, que quando eles estão em umas brincadeiras mais naturais, mais... É se sujar mesmo, ir lá na mesinha sujar, riscar, fazer um desenho. Esses dias o Hugo chegou lá com um desenho, disse, mamãe, eu te amo, lá, botou nossa família. É um momento, assim, legal e real, né? A tecnologia, ela faz parte, claro, mas eu acho que a gente tem que se desconectar um pouco. E os filhos estão precisando disso, né? Então, o nosso produto, eu acho que vem para desprender um pouco isso. Fazer eles vivenciar essa criatividade, esse mundo mais real, né? Esse mundo mais palpável, né? A gente fala muito sobre o faz de conta, né? E que é um lugar melhor do que uma cozinha para brincar, para colocar a criatividade ali, deixar a criança fluir. Resgatar a infância mesmo, né? A verdadeira infância, que é brincar, criar. Os livros, a leitura incentiva muito isso. A cozinha, brincar de fazer comidinha, né? Muito, muito bom. Lu, e onde a gente encontra a empresa de vocês? Contato, endereço, rede social? Compartilha tudo conosco. Então, nós vendemos diretamente através do nosso WhatsApp. Também temos disponíveis produtos no Mercado Livre e na Shopee agora também. Compartilha conosco como que a gente encontra vocês, o @, telefone de WhatsApp. O nosso WhatsApp é o 489 9606-5210 e tem a nossa página no Instagram, né, que é Eyug Ambientes. Que legal, gente, adorei. O trabalho de vocês é maravilhoso. Eu espero que muitas famílias tenham acesso a esses produtos, porque realmente a gente sabe que vai a essência de vocês. E eu tenho certeza que vai ser muito gratificante para você ter em casa esses produtos, montar um espaço especial para os seus pequenos. Então, procura por eles e montem um espacinho bem especial para os seus filhos. Obrigada, até a próxima. Muito obrigada pela oportunidade também. Como lidar com os sintomas da perimenopausa e da menopausa de uma forma mais leve? Eu trouxe a nossa psicóloga para nos ajudar a entender um pouco mais sobre essa fase que nós, mulheres, ou já passamos, ou estamos passando, ou passaremos. Bem-vinda novamente. Obrigada. Muito interessante esse assunto, porque a gente sabe que nesse processo aí, menopausa, um pouquinho antes da menopausa, a gente passa por várias oscilações hormonais e mentais. Então, eu queria que você compartilhasse um pouquinho conosco sobre esse assunto, algumas dicas. Ok, então vamos pensar que a mulher, desde a adolescência, ela tem ciclos hormonais, né? Então, a questão da TPM, quando engravida, na gestação, pós-parto. Então, esses ciclos hormonais fazem parte da vida da mulher a vida inteira. Quando vai chegando ali na casa dos 40, 50, começam as fases de transição,
perimenopausa, menopausa, que traz várias alterações físicas, emocionais, e muitas vezes as mulheres têm dificuldade tanto de reconhecer como lidar com esses sintomas. E como que a gente faz para ajudar essas mulheres a entenderem esses sintomas e irem se preparando para isso? O primeiro passo é autoconhecimento. Conhecimento do que é perimenopausa, do que é menopausa, e autoconhecimento no sentido de se perceber nesse processo. Então, quais são os sintomas característicos, né? Então, se a gente pensar ali no climatério, perimenopausa, que é o período que antecede, de fato, a menopausa, né? Menopausa é quando você tem 12 meses sem menstruar, então caracteriza que você entra realmente na menopausa. E o período que antecede isso, que pode ser até 10 anos, começam a aparecer sintomas que podem ser mais leves ou mais disfuncionais, dependendo de cada mulher também, né? Então, a gente tem, por exemplo, pensando da parte mais emocional, oscilações de humor, a questão de, às vezes, prejuízo na concentração, na memória, o famoso, aquela névoa mental, uma sensação de estranhamento. Então, muitas mulheres relatam que parece que tem alguma coisa diferente, que elas não são mais elas. Então, todos esses sinais e sintomas a gente precisa perceber, conhecer e também entender como que isso está funcionando com cada um. Então, eu preciso saber como eu funciono para entender quando tem alguma coisa diferente, quando que é hora de pedir ajuda. E isso é bem importante, né? A gente se conhecer. E daí já entra um processo que não pode começar quando tá nesse pré-menopausa. Já é um processo que a mulher tem que viver e ir se conhecendo durante toda a vida. E também tem uma questão que é, por muito tempo, falar sobre isso dava uma certa vergonha. Então, muitas mulheres tinham um certo receio de se perceber nesse processo de envelhecimento, que é normal, né? Então, assim, porque está muito associado, às vezes, à queda de libido, a questões dessas oscilações hormonais, de calorão, então, são coisas que muitas vezes as mulheres sentiam, hoje se fala um pouco mais, mas ainda tem um certo receio, como se isso afetasse a sua feminilidade, como se isso fosse um sinal de vergonha do processo de envelhecimento. E muito pelo contrário, né? Quando eu consigo perceber o que está acontecendo, quando eu me conheço, isso pode ser um divisor de águas, porque a questão hormonal, ela interfere, de fato, ela traz sinais e sintomas, mas como eu escolho lidar com isso é o grande diferencial. Perfeito. E como que a gente pode falar a respeito da parte emocional? Realmente afeta a parte emocional? Afeta a parte emocional, né? Tem essas oscilações de humor, elas são bem específicas, né? Às vezes quadro de irritabilidade, essa estranheza gera questões que às vezes afetam a autoestima, mudanças corporais. Então, se você não se prepara para isso, pode ser um baque, pode vir questões associadas até a transtorno de ansiedade, depressão, porque mexe muito com a autoimagem também da mulher. Olha que importante. E como que a gente trabalha essa questão com um psicólogo? Então, assim, na verdade, uma questão importante é quando que a gente procura ajuda, né? Essa parte hormonal, ela precisa também ser acompanhada, então é importante que se tenha o ginecologista ali de referência, né? Ou o clínico que costuma acompanhar, mas também entender que a gente não tem que se acostumar com o desconforto. Então, tem sintomas que são muito desagradáveis e eles podem ser minimizados com tratamento. Então, esse acompanhamento é importante, porque muitas vezes as mulheres elas se acostumam a lidar com o desconforto, como se fosse um sinal de fraqueza pedir ajuda, e é importante, tudo que nos incomoda, eu preciso tentar resolver. Tem coisas que a gente vai se adaptando, que tem coisas que não são, que eu não tenho controle, mas eu preciso estar atenta ao que me traz sofrimento ou prejuízo no meu dia a dia para procurar ajuda. Perfeito. E quando a gente pensa nessa ajuda, nesse acompanhamento com o psicólogo, como que a gente poderia pontuar assim a necessidade? Como que isso pode mudar e transformar toda essa fase dessa mulher?
principal ponto que eu identifico é essa falta de olhar para si. Então, poder ter um momento de você reconhecer o teu padrão de pensamentos, sentimentos, comportamentos pode ser um grande diferencial enquanto como você lida consigo, como você lida com os relacionamentos, porque esses sintomas, eles não afetam só a pessoa que está sentindo, muitas vezes isso repercute na família, no trabalho, né? E aí às vezes vem aquelas piadinhas, aquelas brincadeiras que a mulher escuta desde lá da TPM, tá de TPM, tá na menopausa, como se isso fosse algo depreciativo, né? Então isso acaba às vezes piorando ainda mais essa situação e aprender a se fortalecer com isso, porque essas mudanças hormonais, elas não precisam vir só com esse peso do prejuízo, mas é um momento de ressignificar. Então, é poder olhar para essa nova fase da vida e identificar o que me faz bem, o que me fortalece. É poder olhar para si com mais acolhimento e menos cobrança. Sensacional, eu adorei. Obrigada por dividir conosco essas informações. Obrigada também pelo convite. E se você está vivendo essa fase, se você está próximo dessa fase, entra lá no Instagram do Minuto Mamãe Bebê, procura a Aline Banhara, marca uma consulta com ela, conversa com ela, tenho certeza que vai ser um divisor de águas aí nesse período na sua vida. Até a próxima. Obrigada. Se você quer entender um pouco mais sobre a infertilidade, esse vídeo é para você. Eu trouxe aqui o especialista, o Dr. Felipe Lanner, para abordar esse assunto conosco. Bem-vindo novamente. Obrigado, Mari. Prazer estar aqui de novo. Muito bom te receber para falar sobre esse assunto, né? Infertilidade. O que a gente precisa saber sobre quando que uma paciente é diagnosticada com infertilidade, quando a gente fecha esse diagnóstico? Então, atualmente a gente preconiza que em mulheres com mais de 35 anos, a partir de 6 meses de tentativa, a gente já precisa iniciar uma investigação de infertilidade. Em mulheres com menos de 35 anos e que não se sabe, que não se tem alguma causa aparente, a gente investiga a partir de 1 ano de tentativas. E como que é essa investigação? Bom, é sempre importante falar porque as mulheres se culpam muito quanto à infertilidade, né? E a investigação é sempre do casal. Eu, por exemplo, faço atendimentos específicos de infertilidade e sempre recomendo que venha sempre o marido junto, né? É muito importante. A infertilidade ela é conjugal. Então é necessário que se investigue os principais fatores femininos, assim como os principais fatores masculinos, já na primeira consulta. E é bem importante trazer esse tema sobre essa culpa, porque muitas mulheres carregam essa culpa e, eu não tô conseguindo engravidar, a culpa é minha, eu não sou fértil, não vai dar certo. E toda essa carga emocional, ela atrapalha no processo? Atrapalha muito, né? É um peso que a mulher carrega com ela. Infelizmente, a gente vê isso muito nos casais inférteis, que a mulher se culpa mais independentemente do fator de infertilidade. Infelizmente, hoje a gente sabe que aproximadamente 1/3 dos casais a gente não consegue diagnosticar, a gente não consegue saber o motivo daquela infertilidade. Mesmo quando a gente chega nesses casos em que a gente chama de infertilidade sem causa aparente, a mulher segue se culpando, né? Eu já acompanhei pacientes em que existia um fator masculino importante para que não ocorresse a gravidez e mesmo assim a mulher se culpava, acreditava que que o problema era nela, mesmo a gente já tendo feito o diagnóstico. Então, isso é mais uma coisa que a gente precisa manejar no tratamento, né? Perfeito. Quando a gente pensa nessa infertilidade, o casal recebe esse diagnóstico, tem um tratamento? Então, hoje em dia a gente tem múltiplos tratamentos. Uma coisa que eu reforço muito e que às vezes até me perguntam, já recebi perguntas até mesmo no Instagram. Doutor Felipe, o senhor é especialista em fertilidade. O senhor só trabalha fazendo fertilização in vitro? E a resposta, obviamente, foi que não. Não necessariamente toda vez que uma mulher faz uma consulta com um especialista em reprodução, ela vai partir para uma fertilização in vitro. A gente precisa primeiro investigar as causas da infertilidade, os motivos que levam aquele casal não chegar ao tão desejado bebê no colo. Aí, então, a gente tenta tratar essas causas para ver se esse casal consegue engravidar inicialmente, sempre espontaneamente. A partir do momento em que espontaneamente não está acontecendo, que o tratamento inicial não respondeu, a gente parte para tratamentos mais avançados, né? Não é todo casal
que já na primeira consulta a gente vai indicar fertilização in vitro. Isso pode acontecer? Pode, dependendo do motivo. O tempo de infertilidade, se essa mulher tem uma reserva ovariana muito baixa, se já realizaram outros tratamentos de baixa complexidade, aí sim, às vezes, a gente acaba tendo como única saída a fertilização in vitro. Mas mesmo assim, nas primeiras consultas comigo, primeiro a gente investiga o motivo, e aí depois que a gente vai pensar no melhor tratamento. Que legal, interessante, porque realmente as pessoas pensam, né, agora só tem para mim a fertilização in vitro, mas na verdade existe um caminho a ser percorrido até, sim, vir essa indicação. Alguns casais sentam na minha frente e já pensam inicialmente na fertilização. E tem outros que não podem nem ouvir falar nisso, de tanto medo que tem. Tem muito mito sobre a fertilização in vitro, muitos medos, principalmente o financeiro, né? Mas que a gente consegue resolver muitas vezes o tratamento daquele casal sem que seja necessário uma fertilização in vitro. Interessante. E esse acompanhamento que acontece antes da fertilização in vitro é um tratamento medicamentoso, é um tratamento que envolve mudanças de hábitos de vida? Como que funciona? Com certeza, né? Um casal mais saudável sempre vai ter mais chances. Então, muitas vezes, tratamento da obesidade, tabagismo, etilismo, mudança no estilo de vida, inicialmente já ajuda. Quando, mesmo com esse tipo de mudança, a gravidez não acontece, a gente precisa lançar mão de alguns tratamentos. Às vezes até mesmo cirúrgico, como, por exemplo, alguma obstrução trubária, algum fator de endometriose. Aí a gente pode fazer uma cirurgia para ver se, tratando aquela causa, o casal engravida. E aí sim, a gente pode partir para o tratamento medicamentoso, como indução da ovulação, inseminação, e aí sim, até mesmo, em alguns casos, a fertilização in vitro. E existe uma média de pacientes que fazem esse tratamento medicamentoso, aí pensando na ovulação, enfim, antes da fertilização, e quantas pacientes, em média, conseguem engravidar e quantas precisam ir para a fertilização? Tem um cálculo estipulado? É difícil de falar num cálculo da população geral, porque depende muito da idade da mulher e do tempo de infertilidade daquele casal. E, claro, às vezes os casais chegam até mim já tendo feito muitos tratamentos e inúmeras outras consultas. Nem por isso, necessariamente, eu vou chegar e já indicar uma fertilização. Às vezes eu posso ter uma visão diferente de um outro colega e tentar fazer algum tratamento diferente. Então, isso pode acontecer. Já aconteceu de pacientes terem indicado a fertilização in vitro, chegarem até mim, eu ter uma outra opinião e elas engravidarem até mesmo de forma espontânea. Isso depende muito de cada profissional, de como ele trata a infertilidade, de como ele considera os principais fatores que aquele casal possa estar tendo para não engravidar. E essa questão da carga emocional e dessa culpa que a mulher carrega, ela é abordada no consultório, doutor? Porque eu penso que já ouvi vários casos de que quando a mulher ela relaxa, as coisas fluem de uma forma melhor, justamente nessa questão do engravidar. A resposta é que não. Esse fator emocional não causa infertilidade. Ele pode pesar no momento da decisão do tipo de tratamento ou na pressa do casal. Muitas mulheres não gostam de ouvir isso. Relaxa que vai acontecer. Isso daí tu não está engravidando por causa do estresse. Isso só piora a carga emocional. E eu reforço muito com as minhas pacientes isso, que a culpa às vezes pode piorar a parte psicológica, mas não é isso que não vai fazer elas engravidar. Entendi, perfeito. Obrigada por tirar as nossas dúvidas sobre esse assunto, por compartilhar tanto conhecimento. E até uma próxima. Obrigado, até a próxima. Você conhece as causas da obesidade? Eu trouxe o Dr. Vinícius, nosso endocrinologista pediátrico, para nos ajudar a compreender um pouco mais sobre esse assunto. Bem-vindo ao Minuto Mamãe e Bebê. Obrigado, Mari. Muito bom te receber para falar sobre esse assunto que eu acho tão importante, porque a obesidade é um tema que todos os profissionais da área da saúde precisam estar atentos, as famílias. E para a gente começar, eu queria entender o que é a obesidade. Então, a obesidade é uma doença crônica, multifatorial e recidivante. Então, o que é, né? A obesidade infantil, a gente coloca no gráfico e o IMC da criança precisa dar acima do Z2 de score. Então,
é aquela subida abrupta do peso da criança, que em relação à altura dá um MC maior, que daí depende de idade para idade, que a gente tem que botar no gráfico para conseguir entender. Mas a gente consegue perceber pela cintura que começa a aumentar, é visível, né? A gente sabe quando a criança está obesa ou não, mas é importante colocar no gráfico que o diagnóstico é mais precoce. Quando a gente pensa nesse diagnóstico, colocou no gráfico, fez ali o exame físico, chegamos no diagnóstico da obesidade. O que vem pela frente? Então, a primeira coisa é mudanças de hábito, né? Então a gente precisa tirar essa criança da inércia, tirar das telas, deixar ela menos sentada e mais ativa. A gente precisa cuidar da alimentação e a gente precisa mudar o ambiente da criança, né? Porque o ambiente muda. Se você não tem um doce perto, você não vai comer o doce que está perto, né? Então a gente, não é para não ter em casa, mas você deixa escondido, não deixa a criança ficar olhando, né? E estimula as atividades. Quanto mais se levantar, melhor. Pensando em causas, como que essa criança caminha para esse diagnóstico? A prevenção da obesidade, ela começa intraútero. Então, assim, já na gestação, a mãe precisa fazer atividade física, cuidar da alimentação, cuidar da glicemia. Então, mães com diabetes tipo 2, resistência insulínica, tem uma chance maior de ter filhos que já nascem obesos, né, que já nascem GIG. E depois, com certeza, depois de que nascer, o que mais previne a obesidade é aleitamento materno. A gente sabe que cada mês de aleitamento materno, você diminui o risco de obesidade infantil em 4%. Então é bem importante o leite materno nessa primeira fase da vida. Se não tiver possibilidade de leite materno, usa a fórmula infantil de qualidade, tá? E sem misturar com cereais, né? Então aquele negócio de fazer a mamadeira reforçada com cereal e com açúcar também, que ainda tem gente que faz, mas daí a gente previne assim. De 6 meses a 1 ano é a introdução alimentar. Então, é uma fase bem importante para a prevenção também. Então, oferecer frutas, legumes, verduras, proteína, leguminosas que são ricas em fibras, gordura de qualidade, né? E começar com 6 meses, ou quando a criança adquirir os sinais, né? Que vão prontidão. de prontidão. Obrigado. Quando adquirir os sinais de prontidão, daí começa a introdução alimentar. Zero açúcar até 2 anos, tá? Isso é bem importante para prevenção. E de 2 a 6 anos, daí a gente diminui muito o ultraprocessado e diminui telas em criança também. A Sociedade Brasileira recomenda a ausência de telas até 18 meses e depois de 24 meses recomendam no máximo 1 hora por dia de tela, tá? E depois de 6 meses 6 anos a 12 anos, 2 horas no máximo de tela. Então, resumindo, precisa tirar da cadeira, fazer atividade física e cuidar muito da alimentação. Doutor, no consultório do endocrinologista pediátrico, tem muito paciente obeso? É uma procura que dá cada vez maior, né? A gente sabe que a obesidade infantil vem aumentando, né? A obesidade em geral vem aumentando, né? Incluindo as crianças. E é muito importante a gente tratar essa obesidade, porque a gente sabe que, claro, a obesidade aumenta risco de infarto, risco no futuro, né? Risco de hipertensão, risco de diabetes, risco de dislipidemia, mas mais que isso, autoestima da criança, todo bullying, movimento, né? A criança se movimenta menos porque é mais obesa, então precisamos tratar, né? A gente fala muito sobre o tratamento da obesidade, que é um tratamento multidisciplinar, né? Então, quando a gente fala, precisa de um psicólogo, com certeza essa criança, ela já sofre um bullying na escola. A gente vê que as crianças, elas têm essa questão, assim, por mais que em casa a gente converse, tal, eu vejo minha filha às vezes comentar que ela é gordinha. Eu falei, filha, a gente não fala assim. Então, assim, a gente vê que isso acontece. E às vezes a própria criança se pune, assim, de falar e observar. A criança é esperta, ela observa. Mas sim, essa parte do psicológico conta muito. E eu acho bem importante a gente
prevenir a obesidade ensinando a criança quando ela está saciada. Então, assim, por exemplo, coisa simples. A criança lá de 8 meses acabou de mamar, daí ela foi pro chão, caiu, bateu a perninha. Já volta. Então ela vai entender que quando ela cair, a fuga dela é a comida. Então isso é bem importante desde o começo a gente começar a instruir. E a relação que ela tem com a comida, né? Assim, quando ela entra no peito, assim, o olhar, olho no olho da mãe dela, assim, tudo isso já faz parte do início da relação da criança com a comida. Então, quando começa a introdução alimentar, ela vê a família comendo saudável, vê a família na mesa, fazendo refeições, comendo comida de verdade, comida de qualidade. Então, isso também faz parte do psicológico e da relação da criança com a alimentação. E eu sempre falo que é uma oportunidade, muitas vezes, para essa família mudar os hábitos alimentares, porque uma criança obesa não é regra, mas na maioria dos casos, os pais também têm uma alimentação ruim, porque elas se alimentam onde? Com os pais. Então, eu penso que é uma oportunidade para fazer essa mudança, né? Não são uma, nem duas, nem 10 que vão no consultório e às vezes o filho não emagreceu, mas a família já começa a entrar na linha, ficar mais fitness, e daqui a pouco a criança observa, opa, e ela vem junto. Porque é exemplo, né? O exemplo arrasta, não adianta. Você fala, mas é o exemplo que arrasta. Então não adianta você falar para a criança que tem que comer salada, legume e verdura e não comer, né? Ela precisa olhar, precisa entender isso. Eu adorei. Obrigada por compartilhar conosco tanto conhecimento, tantas informações de qualidade. Até a próxima. Até. Seu filho vai falar no tempo certo ou precisa de ajuda? Quem vai nos responder essa pergunta é a nossa fonoaudióloga Ingrid, que está aqui mais uma vez para compartilhar conteúdo conosco. Bem-vinda novamente ao Minuto Mamãe Bebê. É uma honra participar do programa Minuto Mamãe Bebê e conversar com mães, poder orientar sobre o que fazer em casa para ajudar o desenvolvimento da criança. A fala é a ponta do iceberg, é a cereja do bolo. Existem habilidades que vêm antes da fala, a construção da linguagem, a audição, e nós precisamos orientar as mães o que fazer em casa para ajudar o desenvolvimento da criança. Muitas mães, e até eu tenho essa curiosidade de saber o que é uma avaliação fonoaudiológica. Quando seu filho apresenta atraso no desenvolvimento da linguagem, ou atraso no surgimento das primeiras palavras, ou se a criança tem mais de 2 anos e não combina palavras, formando frases simples, é um sinal que ele apresenta atraso no desenvolvimento. A mãe vem para a fonoaudióloga conversar, contar sua demanda e receber ajuda. Quando a criança apresenta atraso, é um sinal. Na avaliação fonoaudiológica, nós vamos observar a criança. A mãe conta como a criança é em casa, as habilidades, como a criança se comunica, como pede algo, faz contato visual de qualidade, tem atenção compartilhada. Na avaliação, eu vou aplicar protocolos validados, PROC, que são nomes de protocolos da fonoaudiologia, para avaliar as características de linguagem verbal, linguagem não verbal, a intenção comunicativa. Quando a criança produz palavras, existem marcos, idade para a produção de cada fonema, cada som que a criança produz. Com 1 ano e 1 mês, a criança vai falar vogais, combinar vogais, como as onomatopeias, au, au, os sons labiais, mamãe, papai. Se a criança chega a 1 ano e meio e não fala as onomatopeias, eu, fonoaudióloga, vou avaliar, anotar, registrar quais as áreas apresentam atraso, aplicar protocolos validados e, na avaliação, já orientar a mãe. Nem tudo é um transtorno do neurodesenvolvimento, nem tudo é transtorno do desenvolvimento da linguagem. É preciso fazer avaliação. Avaliação de linguagem, avaliação dos sons da fala, avaliação auditiva. Como está a entrada desse som? Como está a entrada da fonte sonora, a entrada da linguagem receptiva, a linguagem compreensiva? Como a criança se expressa?
tudo anotado em protocolos, por isso a avaliação é mais de 1, 2, 3 encontros. Dependendo da idade, quando a criança não fala, a avaliação pode ser até 3 encontros com a criança. Realiza o relatório, faz a devolutiva para a família e na devolutiva orienta a mãe o que fazer em casa. Como mudar algumas ações, comunicação, como falar com a criança, fazer os combinados validados com a criança ser vista, ouvida, tempo de qualidade, mãe, pai, avós são orientados como fazer em casa e se a criança traz uma melhora, ela precisa então de ambiente contextualizado, ambiente rico, ambiente com estímulo de qualidade. Se a criança continua com atrasos, com orientação, família orientada, e a criança continua com atrasos no desenvolvimento, a criança precisa entrar em intervenção, que são as terapias. As terapias acontecem após a avaliação completa. Então, avaliação completa com protocolos validados, família orientada, relatório entregue, planejamento terapêutico. Qual o objetivo com aquela criança? Nós temos marcos do desenvolvimento da linguagem e da fala, da expressão, etapas, e você pode receber em casa essa tabela, o que esperar para cada idade. Se a criança não atinge esse marco do desenvolvimento, no planejamento fonoaudiológico, criamos estratégias para agir, que é o brincar, um brincar direcionado, estratégias e a criança precisa sair daquela zona de conforto, melhorar a expressão, a comunicação ou os sons da fala. Quando a criança entra em intervenção fonoaudiológica e por mais de 3 meses em intervenção não desenvolve, não melhora, ou eu preciso mudar a técnica, a intervenção, a estratégia, ou nós precisamos de um diagnóstico de transtorno para traçar novos caminhos com a equipe multidisciplinar, com fonoaudiólogas, psicólogas e psicopedagogas intervindo nos prejuízos. Para quê? Para que a criança não tenha outros impactos no desenvolvimento, como, por exemplo, dificuldade na aprendizagem da leitura e da escrita. À medida em que a família busca a tua ajuda, que a família vai até você, eu percebo que você tem vários manuais, várias dicas e várias sugestões, inclusive um e-book com 10 formas para incentivar brincando. Me fala um pouquinho sobre. Depois da avaliação fonoaudiológica completa, depois de aplicar os protocolos validados, verificar em que área a criança apresenta os prejuízos, existe o atraso e como é a criança na prática, sentada no chão brincando, como é a criança em casa apontando, pedindo, se comunicando, formando frases, narrando, contando histórias ou contando como foi na escola. Depois de aplicar os protocolos, a família é orientada e leva para casa um material de apoio, um e-book com orientações, além de toda a teoria das etapas do desenvolvimento, do que a criança precisa, dessa motivação interna para se comunicar, para pedir algo, para falar, para ouvir melhor, desenvolver habilidades auditivas. Então, além da teoria, o material que a família recebe são recursos para a aprendizagem da fala e estratégias validadas. Nesse e-book, eu selecionei mais de 20 atividades que a mãe, o pai e os avós podem fazer em casa para melhorar o desenvolvimento, para criar mais possibilidades. Estratégias para melhorar o desenvolvimento da criança na área de linguagem, fala, comunicação e até respirando melhor, dormindo melhor. Quem dorme bem, no dia seguinte tem mais possibilidades de aprender na escola também. É verdade. Sensacional. Eu sou uma fã, uma admiradora do teu trabalho, porque eu acompanho realmente há 5 anos e vejo o quanto tu és dedicada e o Instituto sempre buscando profissionais altamente capacitados para estar ao teu lado. E obrigada por dividir tanto conhecimento conosco. Se você quer entender um pouco mais sobre o trabalho da nossa fonoaudióloga, entra no Instagram do Minuto Mamãe e Bebê e procura lá pela Ingrid Vieira, lá pelo Instituto Ingrid Vieira, e lá você conversa direto com ela, porque nada substitui, né, uma boa avaliação, não é verdade?
Verdade. E as mães precisam de orientações de qualidade, saber como fazer. Eu recebo muitas mães e pais no consultório que, quando eu oriento que ela precisa falar com a criança, narrar o que está fazendo desde a troca de fraldas, de levar ao banheiro na rotina, muitos pais dizem: eu não sabia que era para falar com a criança antes dela falar. Então, o que fazer com a criança em casa faz a diferença no desenvolvimento. Eu adorei. Obrigada por compartilhar tanto conhecimento e até a próxima. Vamos falar sobre a importância do nervo vago para a saúde mental. Vou conversar sobre esse assunto com a nossa psicóloga, Rúbia. Bem-vinda ao Minuto Mamãe e Bebê. Obrigada, Mari. Muito bom te receber aqui e falar sobre esse assunto que, como eu disse, eu nunca abordei. Mas eu entendo que, como a gente já vinha conversando, é um assunto muito importante, né? Então, primeiro eu queria falar sobre o nervo vago. Que nervo é esse? Apresentar para quem está nos acompanhando o nervo vago. Muito bem. O nervo vago, ele faz parte de um dos maiores nervos do nosso corpo e é o que conecta o cérebro aos órgãos vitais, como o intestino, o fígado, os rins, o estômago. Então, é essa conexão entre os nossos órgãos vitais com o cérebro. O cérebro manda mensagem de digestão, né, de regulação, e da mesma forma, os órgãos mandam mensagem para o cérebro. Então, essa via, ela precisa estar limpa para acontecer essa comunicação, tá? Mas o nervo vago, ele também tem uma outra função muito importante para a sua saúde mental. Por quê? Nós temos o nosso sistema nervoso, que é composto por simpático e parasimpático. O simpático é aquele que nos coloca em luta e fuga. Muito importante para a nossa sobrevivência. É quando a gente entra no estado de luta para ir trabalhar, para fazer as coisas que a gente precisa fazer. E o parasimpático é quando volta para o equilíbrio, desativa o estado de luta e fuga e nos mantém de novo num equilíbrio, numa calma. E é onde o nosso corpo inteiro trabalha, quando a gente está no modo parasimpático. Olha só que interessante. E quando a gente pensa no nervo vago, como que a gente pode trabalhar ele para contribuir com a nossa saúde mental? A gente sabe que as doenças mentais, elas são inúmeras, e a gente vive aí, a doença do século é a ansiedade, e tem ligação? Tem, muita ligação. Porque hoje nós vivemos uma epidemia de exaustão, né? Então, o Brasil, ele já é um dos primeiros países no ranking mundial de ansiedade, né? Ele também está no top 3 de depressão, está no top 8 de suicídio. Então, nosso povo está doente, estamos adoecendo, né? E isso acontece porque a gente fica muito tempo nesse estado de luta e fuga. É como se ligasse esse mecanismo de luta e fuga e não desligasse mais. Mas o nosso corpo, ele não foi feito para isso, para ficar ligado o tempo inteiro, para ficar nesse estado de alerta o tempo inteiro. Nós precisamos desativar e voltar num estado neutro para que a gente possa se autorregular, processar as informações, digerir as informações, para que no próximo momento em que precisa ativar a luta e a fuga, a gente esteja já com o corpo organizado. E se isso não acontece, além da mente, criando as doenças emocionais, o corpo também inflama, o corpo físico também inflama. Interessante a gente falar sobre esse assunto, porque num momento onde tu traz todos esses dados para nós, sobre depressão, sobre suicídio, saber que a gente precisa olhar de uma outra forma, porque nós estamos vivendo num mundo que nos força a estar sempre ligado. E em algum momento, ou a gente para, desacelera e vê, trata bem o nosso nervo vago, ou a gente acaba adoecendo junto com todo mundo. Exatamente. E tem algumas estratégias que a gente pode utilizar no dia a dia, que é muito simples, e é por isso até que eu escolhi falar sobre isso, porque é realmente simples, você pode fazer na sua casa, no trânsito, quando está no carro, no seu trabalho, em qualquer lugar, para ativar o nervo vago. Como ele é um nervo muito grande e ele sai do cérebro, passando pelos dois lados do nosso corpo, então ele está em muitas partes do nosso corpo, ele está mandando mensagens para muitas partes.
E uma forma muito simples de ativar o nervo vago é por meio da respiração diafragmática, que é quando você respira profundamente, enche o pulmão de ar e quando solta, libera todo o gás carbônico. Mas faz isso de uma forma muito calma, muito tranquila, com presença. E essa ativação se dá porque em você parando para respirar, enchendo todo o pulmão, o corpo entende, eu estou seguro, eu posso relaxar. Que é o que as pessoas ficam o tempo inteiro em alerta e não estão relaxando. Então é uma forma de relaxar por meio da respiração. Uma outra estratégia muito interessante que eu indico muito para os meus pacientes que ficam no carro é colocar uma música e cantar ou então cantarolar. Pode ser a música que você gosta, do jeito que você quiser. Pode ser entoar um mantra para vibrar a corda vocal aqui do nosso pescoço, porque o nervo vago está do ladinho. Então, essa vibração já vai dar uma ativação nele. E isso também emite uma mensagem de tá tudo bem, você pode relaxar. Então, o nosso sistema nervoso parasimpático entra em ação, o corpo entra no modo relaxamento e os órgãos todos trabalham como precisa trabalhar. Que legal. E algo simples, algo super necessário que eu vou fazer todos os Por dias. favor. Muito legal. A gente ouve muito falar sobre musicoterapia. Sim. E agora faz todo sentido, né? Eu tenho usado também nas consultas a musicoterapia em frequências em hertz. Então eu indico o paciente a colocar fone, né, e escutar aquela frequência e pode cantarolar junto. Né? Por quê? Porque só da música, só de você parar para escutar a música, o teu corpo já dá uma relaxada. E a mente também. E esse espaço em que a gente relaxa é muito importante para o cérebro processar as informações para receber a próxima informação. Então é um momento literalmente de pausa. E eu gosto muito de chamar de pausas sagradas. Excelente, porque é bem isso. Nós recebemos uma informação e a gente não processou essa informação ainda, já vem outra. É uma enxurrada de informações e de coisas acontecendo. E quando a gente coloca como meta, como prioridade, fazer essas pausas sagradas, a gente começa a ter controle do que está acontecendo e consegue processar e não pirar. Com certeza. E, inclusive, aumenta a produtividade. Porque as pessoas estão tão ligadas o tempo inteiro, porque precisa produzir muito e esquecem de fazer as pausas. Mas são justamente as pausas que fazem com que elas fiquem bem, se autorregulem e produzam muito mais e muito melhor. Eu adorei esse assunto. Muito obrigada por compartilhar essas dicas preciosas. Eu tenho certeza que também aí você que está nos acompanhando se interessou por esse assunto, vai colocar em prática. Mas se você quiser conversar um pouco mais, entender um pouco mais sobre esse tema, eu te convido a entrar lá no Instagram do Minuto Mamãe Bebê e procurar pelo Instagram da Rúbia. Lá você pode falar direto com ela, porque nada dispensa uma boa avaliação, uma consulta, um tempo só seu e dela. Adorei te receber, entender um pouco sobre o teu trabalho. Muito obrigada, eu também adorei estar aqui. Até a próxima. Até. Imagina você, gestante, poder participar de um curso com diversos profissionais para tirar todas as suas dúvidas. Hoje eu vou conversar com a Sol, que vai trazer informações sobre esse assunto para nós. Bem-vinda ao Minuto Mamãe e Bebê novamente. Obrigada. Sol, então fala para nós sobre esse curso maravilhoso que você reuniu diversos profissionais para falar sobre toda a gestação, enfim, amamentação. Conta para nós. Mari, eu vou te dizer que eu sou bem suspeita em falar, né? Porque eu sou apaixonada por ele. Mas é realmente fantástico. Nós somos agora em 11 profissionais. O curso é dia 4 de julho. Ele inicia às 9 da manhã e vai até umas 18h30. Os convidados, eles são recebidos com café da manhã. Depois do café, inicia as palestras. Depois tem a pausa para o almoço. Depois do almoço tem a sobremesa, tem ali um
rolezinho, né, para todo mundo se conectar. E aí segue com as palestras, depois tem o lanche da tarde, e aí vem as aulas práticas. Nós, nesse curso, a gente tem pediatra, que dessa vez está a doutora Joana, temos o Douglas, que é osteopata, temos a doutora Mariana Stocco, que é obstetra, ginecologista, mastologista. Tem eu como enfermeira obstetra, doula e consultora de aleitamento materno. Tem minha filha como doula e também como consultora de aleitamento materno. Ela gosta muito de colocar os casais todos para trabalhar. É muito legal. E temos psicólogo, temos consultoria do sono, dessa vez, muito legal, né? Porque as famílias me questionam muito, né? Como que eu faço? Você conhece uma consultora do sono? E aí coincidiu que eu atendi uma paciente e que ela acabou se especializando em consultoria do sono. Muito legal. E aí a gente se conectou e eu falei, então vem junto, né? E aí tem psicólogo, consultoria do sono, tem Nutri, e eu devo ter esquecido alguém aí pelo caminho. Mas é um curso muito aproveitável, onde os pais vão tirar muitas dúvidas, se preparar mesmo, porque é necessário, né, Mari? Essa preparação, sabe? Eu faço os cursos para os pais em casa, mas é diferente quando você participa de uma roda de conversa, onde você troca muitas ideias e tira muitas dúvidas. Então, imagina nós duas, gestante, eu espero que não, né? Eu não tenho mais idade para isso. Mais um exemplo. Imagina nós duas gestantes, eu com determinadas dúvidas e você com outras. E a gente vai trocar. E a gente vai trocar entre si e entre os profissionais que estão ali, porque a gente pode perguntar, né? E aí tem pessoas que às vezes, mas será que eu pergunto? Pergunte. Toda pergunta é válida. E, às vezes, eu não sou mãe de primeira viagem, mas eu continuo tendo dúvidas. Porque cada filho é único, cada gestação é única, né? Então, tem odontopediatra, que vai falar sobre os frênulos linguais, sobre a introdução alimentar. Então, é muito legal. E cada profissional tem um tempo para abordar um tema e compartilhar ali conhecimento, depois abre para as perguntas dos pais. Isso mesmo. Geralmente varia ali entre 20 e 30 minutos, né? Temos fisioterapia pélvica, sabe? Para as gestantes entenderem o quanto que é importante fazer a fisiopélvica, sabe? Que vai falar também sobre a aplicação de laser, que eu quero deixar bem claro aqui, porque eu acho que cada profissional ele tem que estar no seu quadrado, né? Eu acho que o tape eu falo isso porque muitas pessoas me perguntam: Sol, você faz tape? Eu digo não. Eu não faço tape, Mari, sabe por quê? Eu acho que cada profissional ele tem que estar no seu quadrado e tem que trabalhar junto com outros, né? Equipe multiprofissionais, eu falo. Por quê? Porque se eu fizer o tape, eu vou estar tirando, muitas das vezes, a chance de uma fisioterapeuta estar apresentando o seu trabalho, que é a aplicação de tape. Então, eu acho que ela estudou para aquilo. Eu estudei para consultoria de aleitamento materno, para ir com a mãe para uma sala de parto, para ir com uma mãe para uma cesárea, mas eu não fiz nenhum curso de tape. Então, vão aprender sobre a importância do tape nesse curso? Vão, mas falado pela fisioterapeuta. Isso é bem interessante, porque é aí que faz toda a diferença, né, Sol? Porque tu reuniu profissionais altamente capacitados de cada área para atender a gestante, a puérpera em diversas questões, porque tem a parte emocional,
tem a parte da alimentação, Não, é tem fantástico. tudo ali prontinho, né, para aquele casal, para aquela família sair com todas as informações, né? Fantástico. E uma das coisas que eu me preocupo é exatamente isso, assim, é levar sempre um time muito bom, né? Não as pessoas irem para lá não sabendo o que expressar, entende? Então, eu acho que sempre a gente precisa conhecer profissionais que realmente saibam o que vão apresentar. Que bacana. E o legal é que essas famílias depois já têm acesso a esses profissionais que podem acompanhar eles, sim, né? Sim, sim. Muito interessante. Adorei. Como que faz para adquirir, para fazer parte desse... Então, a inscrição é realizada comigo mesmo, né? E todas as informações são tiradas comigo mesmo. Então, através lá do teu perfil, lá no Instagram. Vamos Então, lá. entra no Minuto Mamãe Bebê, digita lá Sol e fala direto com ela e faça parte desse grupo de profissionais, de casais, para não ter dúvida aí durante a gestação e no pós-parto. Obrigada e até a Nada. próxima. Até. Justiça Eleitoral apresenta V de Verdade. Em terra de fatos, fake não tem vez. Todo mundo sente que o mundo parece estar cada vez mais acelerado. Redes sociais, notícias, vídeos, as informações circulam com tanta velocidade que fica difícil acompanhar o que é verdade e o que é mentira. E quem se aproveita disso, você já sabe. Em poucos segundos, uma mentira pode se espalhar para milhares de pessoas, especialmente no período eleitoral, quando as fake news são usadas para manchar a reputação e influenciar as decisões de eleitoras e eleitores. Mas dá para reduzir a velocidade antes de clicar em compartilhar. Propagar fake news, mesmo sem intenção, é rápido, mas pesquisar também é. Cheque a informação em outras fontes, como sites oficiais ou de checagem de notícias. Não encaminhe por impulso. As fake news apelam para sentimentos básicos, como medo ou raiva, por isso se propagam tão rápido. E na dúvida, não compartilhe. Se ligue nos próximos vídeos e não se esqueça, a letra mais importante para a democracia é o V de Verdade. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Há 20 anos no mercado televisivo e de produção, Premier Produções oferece soluções práticas e inteligentes. Com qualidade e confiabilidade na implantação, administração e gerenciamento de programação de rádio e TV. Veja o resultado através do portfólio. Wilson Antônio Betim, nascido em Pelotas em 1964, foi o fundador visionário do grupo Premier Produções. Formado como técnico eletrônico pelo Cefet, ele iniciou sua trajetória na radiodifusão ao se mudar para Florianópolis em 1987. Com uma carreira sólida em grandes empresas de mídia, Betim realizou seu grande sonho em 1996, fundando a Premier Produções. A Premier trouxe inovações importantes ao cenário da comunicação, especialmente com a criação e operação de TVs legislativas em diversas câmaras municipais. Sua liderança foi crucial para ampliar o acesso à informação e fortalecer a transparência governamental. Wilson Antônio Betim faleceu em 2022, deixando um legado de pioneirismo e dedicação à comunicação. Seu trabalho continua inspirando a busca por inovações no setor. A Premier Produções é a maior fornecedora de mão de obra e equipamentos profissionais para rádio e televisão do sul do Brasil. Atuando nas regiões Sul e Sudeste, somos especialistas na transmissão de eventos esportivos, feiras, leilões, shows e programas de TV. Nosso diferencial é a operação de TVs legislativas, com concessões em câmaras municipais de Blumenau, Jaraguá do Sul, Pouso Alegre, São José, Pelotas e na Assembleia Legislativa de Santa Catarina com a rádio. Além disso, a Premier Produções é reconhecida por sua experiência em radiodifusão, multiprogramação digital e tecnologia broadcast, oferecendo soluções de alta qualidade em transmissão audiovisual. Nossas parcerias estratégicas com empresas como Intelsat, Embratel e Hispasat
garantem a robustez e confiabilidade dos serviços via satélite. Premier Produções, líder em soluções de radiodifusão e comunicação legislativa.